carnaval eu vou sair da cidade. Esse é o Gustavo, que um dia teve a bela ideia de levar sua namorada, Ana, e seu cachorro Tapa para fazer um passeio de carro. O trajeto? A volta completa ao mundo. Foram quase 130 mil quilômetros percorridos, 746 dias viajados, 46 países visitados. Tudo isso foi minuciosamente registrado em fotos, vídeo e no blog do Gustavo. Foi assim que nós, viajantes e internautas desse planeta, podemos acompanhar cada contratempo, cada perrengue, cada surpresa dessa jornada. A cada fronteira vencida, vimos como o Tapa veio a se tornar o cão mais viajado do mundo. Uma história que merece ser recontada. Pegue carona você também na viagem deste casal e seu fiel labrador pelo mundo. Eu, minha gata e meu cachorro. Eu, minha gata e meu cachorro. Passear pelo circuito de Fórmula 1 de Monte Carlo. Atravessar os Alpes italianos. Pegar uma praia em Genebra. Tudo isso o bravo Tapa fez junto com os seus donos. O sol morreu. Minha gata. Mas na Inglaterra não pôde entrar. Ali, a aventura se limitou ao casal. Uma vez resgatado, o prêmio do Tapa pela espera foi visitar a inconfundível Torre Eiffel. Que bom poder estar com meus donos de novo. Nada a ver ficar sozinho em hotel, ainda mais numa viagem como essa. Vive la liberté! Construída por um engenheiro chamado Gustavo Eiffel, ela era para ser apenas uma atração temporária da Exposição Universal de 1889. Mesmo antes de estar pronta, artistas famosos da época fizeram um grande protesto contra o que seria uma massa bárbara, ou mesmo uma gigantesca chaminé de usina. Hoje, esta torre nada mais é que o monumento mais visitado do planeta. O dia estava quente e nossos amigos gostaram mesmo de aproveitar a sombra da torre. Mas é difícil arrumar vaga em Paris. Tinha uma vaga que eu via que era embaixo da Torre Eiffel, né? Tinha vaga ali, eu falei, pô, vou parar ali. Tinham dois soldados com um fuzil parado do lado. Eu falei, pô, vou dar uma parar ali pra tirar uma foto e sair fora. Até levar uma bronca do soldado, né? Só que os caras não deram bronca, a gente deixou o carro ali. Então, a vaga mais espetacular da viagem foi embaixo da Torre Eiffel. A vaga mais impossível, né? Você para num lugar assim que, pô, é um lugar lindo. É o ícone de turismo, acho, do mundo atualmente é a Torre Eiffel, né? É lógico que foi feita a parada obrigatória no Louvre. O enorme museu que guarda entre suas milhares de obras de arte alguns dos quadros mais famosos do mundo. O seu pátio central, ocupado agora pela pirâmide de vidro, é onde começa o eixo histórico da cidade. Nosso trio ficou por ali, concentrado em sua missão de dar a volta ao mundo. Não perdeu muito tempo em museu. Paris é fantástico, né? Foi uma pena porque a gente não pôde conhecer tudo que a gente queria lá, porque estava muito cheio, a gente foi em época de alta temporada. E entrar em museu, entrar em igreja, enfim, fazer os passeios que eu queria fazer, Gustavo não é muito chegado nisso, não deu para fazer, não consegui no Louvre, não consegui em nada, na verdade, né? Então a gente ia nos lugares, rapidamente tirava a foto na frente e ia embora, né? Gustavo narra no blog como o Tapa queria se jogar de todas as pontes para se refrescar no rio Sena. O Sena é um rio do norte da França, atravessa Paris e vai desaguar no Canal da Mancha. O transporte turístico de passageiros pelo Sena é tradicional. São diversos campings espalhados pela França. O programa da família francesa é sair com o seu motorhome para algum lugar, não só da França, como do mundo, para passear, né? Pô, acho que a primeira dificuldade que a gente teve quando a gente chegou em Paris foi encontrar posto de gasolina, né? Só que, para nossa surpresa, não tem posto de gasolina no centro de Paris, a gente não via. A gente olhava, procurava, o carro já na reserva, já com a luz acesa, a gente no maior desespero. O problema também é que a gente foi procurar informação, né, para saber onde era o posto, e os franceses não gostam muito de falar inglês, né?
Aí eles explicaram pra gente onde era, a gente passou diversas vezes na frente do posto, só que a gente não fazia ideia que o posto era A subterrâneo, gente achou que né? os caras estavam de sacanagem com a gente. O posto é ali, meu irmão. Aí a gente passava e não tinha posto. Mais uma vez, o trio se desanimou com o tamanho das filas e apreciou alguns lugares só pelo lado de fora. Foi o caso da Catedral de Notre-Dame e seus impactantes traços góticos. E do Château de Versalhes, a residência real que deu nome ao tratado que deu fim à Primeira Guerra Mundial. É lindíssima, né? É muita história, né? É um lugar que respira história. Por onde quer que você passe, você sente que você relembra a história, né? Tudo que a gente estudou e tudo que a gente vê. E é um lugar fantástico, é um lugar lindíssimo, com certeza para voltar para conhecer melhor. Na cidade de Bordeaux, nossos viajantes, chegados numa cerveja, aprenderam a mudar antigos hábitos. Bordeaux é a cidade mais ao sul da França, é uma cidade lindíssima, assim, é até um tipo de lugar que eu prefiro mais, assim, para turismo, para fazer turismo, uma cidade bem menor. É uma cidade onde tem muita vinícola, né, tem muitos vinhedos e dali saem os principais vinhos da França também, né. Então a gente foi lá, a gente não chegou aí a nenhuma vinícola específica, mas deu para ver os vinhedos de longe, assim, e tomar um vinhozinho, obviamente, né? Um vinho francês. E o queijo, que é bem mais barato que no Brasil, né? Então lá a gente tomou muito vinhozinho com queijo. E cruzando os Pirineus em direção à Espanha, passagem pela minúscula Andorra. Localizada em uma linda região montanhosa, é uma importante estação de esqui no inverno. Enfim liberados, o trio desceu os Pirineus em direção a Barcelona, capital da província espanhola da Catalunha. Donos de uma história e de uma língua particular, os catalães se orgulham de sua linda cidade e reivindicam a independência de toda a região. Eu não entendo muito dessas coisas, mas penso cá com meus botões que se a Catalunha fosse independente, seria mais um país visitado. O que ajudaria muito um cão que pretende ser o mais viajado do mundo. Entre os motivos de orgulho local está a famosa obra de Gaudí, o Temple Expiatório de la Sagrada Família. A igreja começou a ser construída em 1882 e até hoje não foi terminada. Quando Gustavo e Ana passaram por ali, o templo ainda não tinha teto. Parece estranho, mas quase todos os grandes monumentos levaram séculos para serem construídos. Gaudí conseguiu terminar muitos outros trabalhos na cidade, não menos impressionantes. Este era um prédio comum em destaque, mas Gaudí deu seu retoque na fachada. Hoje está aberta à visitação. Como Gaudí, muitos arquitetos que tiveram a rédea solta para construir em Barcelona têm um estilo único e extravagante. Por essas e por outras, a segunda maior cidade da Espanha também é conhecida como capital do modernismo catalão. A gente ficou acampado num camping lá em frente à praia, um camping muito cheio, muito calor. E foi bacana, assim, embora a gente tenha passado com pressa, porque estava calor, a gente estava querendo logo mudar um pouco os ares, né, sair um pouco do ar europeu para ir para a África um pouco. Até abriu uma champanhe nesse campo, porque ali a gente achava que era a nossa despedida da Europa, né? Da Europa. Que a gente ia entrar no Marrocos e a nossa ideia até então, né, era pegar a África e descer até a África do Sul. O mundo é grande e dar-lhe a volta completa é uma história de encontros e despedidas. Era chegada a hora dos nossos amigos darem um alô para a África. Depois de zigue-zaguear pela Europa, os viajantes Ana, Gustavo e Tapa cruzam o Mediterrâneo e ganham a África. Em Marrocos, uma surpresa. Seu primeiro contato com a cultura revela que os muçulmanos não compartilham da amizade que os ocidentais têm com os cachorros. Meus donos gostam de me chamar de fedorento. E podem até ter lá suas razões, mas considerar toda a minha raça impura é exagero, não é? Mas apesar disso, a gente ainda chegou a encontrar um casal de espanhóis que também estava lá com um cachorro, um beagle, que até ficou amiguinho do Tapa, eles ficavam brincando lá no camping onde nós fomos, mas eles foram só até aquela parte inicial do Marrocos, eles não estavam descendo como a gente fez, né? Mas as pessoas vão para lá com o cachorro sim, mas não tem tanta receptividade quanto em países da Europa, né? Chefchaouen. O nome da cidade significa chifre de bode, remetendo ao formato das montanhas que a cercam. A cidade é toda murada, com diversos portões.
perto da capital, atrai muitos turistas que vão visitar seu lindo casario branco e azul. Gustavo diz que o branco é para aliviar o calor pesado e o azul para espantar os mosquitos. Gostou muito da decoração das portas e janelas da cidade. A gente estava um pouco cansado porque a fase final da Europa nessa etapa foi muita correria, então a gente ficou nesse camping mais ou menos uma semana, organizando as nossas coisas, e a gente conheceu bem assim, o lugar, né? É um lugar super bonito, você vai subindo, é um morro, assim, você vai e conhece as casas, tem uma série de lojinhas, de boutiquezinhas com artesanatos do Marrocos, que é lindíssimo, né? Lá tem umas lamparinas, umas lanternas super bacanas, tapetes, enfim, é um lugar super bacana para quem gosta de cultura, assim, artesanato local também. Não chamamos nossos personagens de aventureiros por nada. É claro que cada novo destino rende uma boa história. No norte da África você vê diversos viajantes do mundo inteiro com carros parecidos com o Farofa Móvel, gente viajando o mundo inteiro, para o sul da África, para a Ásia. Então ali é o lugar ideal para você conhecer gente e aprender alguma coisa sobre viagem de carro pelo mundo, né? Num passeio desse, veio um malandro para perto de mim e começou a puxar papo. Ah, de onde você é? Eu falei, Brasil e tal. Aí ele falou assim, aí, não tá afim de comprar haxixe não? Eu falei, não, quero não. Pô, compra aí, cara, compra haxixe aí, leva para vender na Europa, lá você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, cara, eu não quero. Nem tô indo para Europa, cara, tô descendo pro sul, não perturba não. Ah, então leva haxixe para vender lá na África do Sul. Eu falei, não, meu irmão, não quero. Pô, então vamos lá na plantação, você filma, você tira foto, é enorme, ele é linda. Eu falei, não, cara, eu não quero, me deixa em paz. Vamos lá, fuma um haxixe. Eu falei, eu não quero, meu irmão, eu não fumo. Aí o cara ficou parado, assim, meio triste, foi embora, assim, comecei a me adiantar, porque eu vi o cara, uma chave de cadeia. Aí ele gritou assim, de longe assim, pô, então vamos misturar com chá de hortelã. Cada figuraça, né? A próxima parada foi Fez El Bali, a maior cidade medieval ainda existente no mundo. Assim que a gente chegou em Fez, tinha um comboio de, sei lá, 7, 8 Land Rovers italianos. A gente conheceu lá e a gente começou a viajar junto com os caras. E é ótimo que esses europeus, eles, sair da Europa e entrar na África é como para o brasileiro sair da região sudeste para o nordeste. É uma coisa rotineira para o pessoal que gosta de fazer off-road, entendeu? O cara que estava guiando, quer dizer, que estava liderando a expedição, o cara já tinha ido para a África mais de 20 vezes, conhecia a África de cabo a rabo, chamava Giba o cara. E ele foi excelente, porque ele se juntou nesse comboio e ele levava a gente no Marrocos só nos lugares mais lindos, passando por leitos de rio seco, desertos, oásis, ele explicando. Os italianos são uma companhia ótima, os caras são super engraçados e estão sempre rindo. Em Midelt, na companhia dos amigos italianos, nosso trio segue viagem rumo às enormes dunas do Saara. Espaço, espaço, espaço! E eu, com essa energia comprimida no meu ser canino. Hora de dar uma corrida desesperada em direção ao horizonte infinito. Gustavo descreve as vilas desérticas como um forno de barro a 50 graus. Mas de vez em quando, surgia um oásis. Hora das refeições. Terra de povos nômades e repleto de estacionamentos de dromedários. E a gente foi com os dromedários para o interior do deserto do Saara para acampar com o povo berbere, né? Acampar lá no meio do deserto, conhecer a cultura dos caras, ver como é que é isso, como é que é essa experiência. A gente teve um contato bem amigável, né, com os berberes. A gente fez o passeio no deserto, né, guiado por eles. E eles foram super tranquilos, super gentis e sempre preocupados com o nosso bem-estar, com o que a gente está fazendo, a gente estava precisando de alguma coisa. Gustavo conta no blog que os berberes são engraçados e inteligentes. E que aquela história de querer trocar mulheres por camelos é a piada preferida. Só com muito humor para encarar o calor do Saara. A gente foi no auge do verão, então você imagina, deserto do Saara, no auge de verão era 50 graus, calor assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eles falam pra gente tomar o cuidado de levar água, e a temperatura da água, cara, é tipo a água que você usa para tomar café. Ela fica naturalmente assim, você leva água gelada
em 20 minutos ela está quente, como se você misturar com café solúvel, dá para você beber tranquilamente. O roteiro daquela etapa da volta ao mundo era atravessar o continente africano a bordo do Farofa Móvel rumo ao sul. Mas as circunstâncias exigiram uma mudança de planos. Uma coisa que acontece muito na África é que a África é muito instável, né? Você está podendo cruzar a África toda hoje, mas em menos de uma semana tudo muda e começa a haverem conflitos nos países, principalmente no norte da África, ali, Mali, Mauritânia, ali já estava meio tumultuado quando a gente desceu, mas existia a possibilidade de a gente conseguir cruzar para o sul. E nesse momento a gente já recebeu um alerta dos ingleses, falando para quem está viajando de carro não cruzar para o sul, que está tendo muito sequestro na Mauritânia, no Mali, no Níger, para não cruzar ali, que estava perigoso. Inclusive a gente conheceu os espanhóis que tinham amigos, 2 espanhóis que tinham sido sequestrados, que apareceram até na televisão pouco tempo depois. Então foi a nossa decisão de todo mundo que ia descer começou a voltar. Uma coisa que a gente sempre teve preocupação é pesquisar o que estava acontecendo politicamente no país seguinte, né? E quando a gente estava no Marrocos, a gente deu uma sorte muito grande porque nós conhecemos um grupo de espanhóis quando a gente foi fazer esse acampamento no deserto, que por coincidência, triste coincidência, eles tiveram um amigo que foi sequestrado, que tinha sido sequestrado há pouquíssimo tempo atrás, exatamente na rota que a gente estava pretendendo fazer, né, a caminho da África do Sul. Ali seria estupidez você descer, então a gente teve que voltar para a Europa e foi uma mudança importante na viagem e mudou todo o nosso roteiro da viagem a partir daí. A gente quer viver a aventura, quer viver a viagem, mas a segurança é sempre em primeiro lugar. O bravo Farofa Móvel cruza montanhas desérticas até chegar na exótica Marrakech. Ana e Gustavo adoraram a cidade, seu artesanato, suas luminárias, seus tapetes e seus templos. O mercado de Jemaa El Fna é um dos mais agitados do mundo. Artistas de rua, clientes e turistas disputam o espaço nesta tradicional feira berbere. A parada seguinte era Essaouira, na costa sudoeste do Marrocos. As praias são disputadas por camelos e pelos praticantes do kitesurf e do windsurf. A cidade tem um pitoresco centro histórico, classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial. Ali perto, a praia de Tagazout tem uma onda lendária, que para a frustração do Gustavo, só rola no inverno. Na região de Agadir, os trajes de praia são bem diferentes do que nossos visitantes costumam ver no Brasil. Mas as praias são calmas e muito bonitas. Foi nesta época que Ana fez aniversário pela segunda vez na viagem. Pouco tempo depois, foi parar no hospital. E não foi pelos excessos de comemoração. Então passar mal em qualquer lugar longe de casa é horrível, né? Mas muito longe de casa e no idioma que a gente não faz ideia, numa cultura completamente diferente da nossa, foi uma experiência horrível, né? É aquela experiência que a gente não deseja nem para o nosso pior inimigo, né? Eu fiquei muito fraca, muito desidratada e a gente não sabia o que fazer, estava de madrugada, né? E uma dor muito forte no estômago. E aí de manhã cedo o Gustavo me pegou, me colocou dentro do carro e a gente foi atrás de um hospital, o que foi uma dificuldade muito grande, porque eles não queriam atender a gente, né? Não queriam me atender no caso. E a gente tinha seguro, saúde na época e tal, mas não adiantou nada e eu fui parar no hospital público lá. E chegando lá, as enfermeiras todas de burca, ninguém falava inglês, foi uma dificuldade muito grande, eu não conseguia ficar em pé de tanta dor. Coitado do Gustavo, passou maus bocados comigo lá. Ele teve que praticamente esmurrar a porta do serviço médico para alguém poder me atender, né? Então ele teve uma hora lá que eu ouvi ele falando intoxicação, intoxicação, e várias pessoas olhando para mim, né? Porque eu era a única mulher sem burca dentro do hospital, ajoelhada praticamente no corredor e até que o cara finalmente me atendeu, me deu uma injeção e algumas horas depois eu fiquei melhor. A recuperação foi lenta, enquanto subiam de volta para o norte, pelo litoral de praias desertas, até chegarem em Rabat, capital do Marrocos. Frustrada a travessia da África, restava voltar à Europa. Nem todo mundo sabe, mas existe um pedacinho da Espanha na África. A cidade autônoma de Ceuta fica na desembocadura do Estreito de Gibraltar. Foi por lá que nossos amigos reingressaram para a Europa. E a gente voltou para a Espanha num calor insuportável. Acho que foi o pior calor que a gente passou durante a viagem inteira, né? E a gente passou por aquelas montanhas no meio da Espanha, todos os girassóis queimados de tanto calor.
nossos viajantes chegam a Sevilha, a terra das touradas, da dança flamenca e do conquistador de mulheres Dom Juan. É em Sevilha onde mais se vê os leques coloridos, típicos das espanholas. Foi de Sevilha que partiu Colombo em sua caravela para descobrir a América. Como Sevilha não tem mar, ele partiu do rio Guadalquivir, que corta a cidade. Córdoba, uma das mais importantes cidades da Andaluzia. O trio passeia por suas estreitas ruelas para chegar à famosa Mesquita de Córdoba. Esta mesquita é o primeiro monumento muçulmano no Ocidente. Já foi a maior mesquita do mundo e hoje é a terceira maior. Com tantas outras mesquitas, foi transformada em igreja em 1236. Hoje, ela é uma catedral híbrida, que não pode esconder sua bela herança moura. Depois de cruzar o Trópico do Capricórnio, a linha do Equador, o Círculo Polar Ártico, outra importante linha imaginária, fica no rastro do Farofa Móvel, o meridiano de Greenwich. Madrid, Plaza Maior. Projetada em 1581 e inaugurada quase 40 anos depois, foi construída com o fim de remodelar o centro tumultuado da capital espanhola. 9 ruas diferentes desembocam na praça, que já foi palco de feiras, touradas e autos de fé a execuções públicas da Inquisição. Hoje é local de concentração de protestos e manifestações. A estátua que se encontra no meio da praça é de Felipe III, o rei que ordenou sua construção. Seguindo para o norte, o trio resolveu voltar para a França. Pararam para conhecer a costa francesa, na praia de Argel-sur-Mer. Gustavo e Ana descobriram que Aix-en-Provence é uma cidade universitária cheia de jovens que não deixam de lado o agradável estilo de vida francês. Gustavo explica no blog como os campings europeus têm em média 60 anos de idade. Todas aquelas árvores que foram plantadas em lugares planejados já estão enormes e suas sombras são fantásticas. Depois de uma semana por lá, o Farofa Móvel levantou âncora e partiu em direção a Cannes, atravessando cidades e marinas da pitoresca Côte d'Azur. Sede do festival de cinema mais prestigioso do mundo, Cannes tem ares de sofisticação. Mas o Farofa Móvel e seus tripulantes já estão dispostos a buscar novos horizontes. Sul da Europa, Oriente, farejo novas aventuras. O que mais um cão viajante pode querer?